Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e esse é o canal Profissão Nutrir. Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço. Muito obrigado por me acompanhar. Mas se você ainda não se inscreveu, fica aí o meu convite. Se inscreva no meu canal, acompanhe os vídeos já publicados, né? Tenho certeza que você vai encontrar o vídeo que você se identifica relacionado à saúde, à sua própria saúde, à perda de peso, à saúde da pessoa idosa, enfim. São várias dicas sobre nutrição, alimentação que com certeza vão fazer a diferença na sua vida, na sua saúde e também na de seus familiares. Você vai perceber que existe um mundo muito grande sobre a ciência da nutrição e sobre os benefícios que ela pode trazer para você. Então se inscreva lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos e eu já aproveito para pedir para você também divulgue nos seus amigos, seus familiares, para que possam também acompanhar. Então mais uma vez, muito obrigado. Ultimamente, nos últimos vídeos, estamos falando sobre obesidade, sobre perda de peso, sobre dietas, que é um tema que muitas pessoas buscam, né? Principalmente hoje em dia, com toda essa questão da preocupação com o corpo, da preocupação com a estética, e as pessoas que estão acima do peso lutam e buscam a todo momento a chegar no peso desejado. Mas os relatos que essas pessoas mostram é de dificuldade mesmo para perder peso, dificuldade para seguir uma alimentação, uma dieta, dificuldade talvez para comer menos do que está habituado, dificuldade de abrir mão dos docinhos, do carboidrato, de alguma coisa que gosta de comer muito e não consegue abrir mão, e são fatores que de certa forma atrapalham o processo de emagrecimento. Nós sabemos, né, pelo que a gente estuda, pelo relato das pessoas, que perder peso não é fácil. Né? Exige uma disciplina, existe mudança de estilo de vida, é necessário fazer uma série de alterações na nossa rotina, e a gente sabe que quando a gente toma uma decisão e para fugir, né, daquela rotina que estamos já acostumados, a dificuldade vem, o corpo vai reclamar, né? A nossa rotina em si que a gente tem que adaptar, algumas coisas vão dificultar esse processo. Então perder peso é algo que exige disciplina, decisão e muito esforço, porque realmente não é um processo fácil. E justamente é por isso que eu estou aqui, gravando alguns vídeos para que da parte da alimentação eu possa te ajudar a apresentar dicas, apresentar talvez soluções de alguns problemas para que passo a passo você consiga atingir o seu objetivo, que é a perda de peso. E a alimentação, ela tem um papel fundamental, né? Existem outros fatores, como vemos conversando, exercício físico, a rotina como um todo, tem a questão do metabolismo, mas a alimentação, nosso hábito alimentar, aquilo que a gente come ou deixa de comer, tem sim muita influência no processo de perda, de ganho ou de manutenção de peso. E entre as queixas, né, que geralmente eu ouço por aquelas pessoas que desejam perder peso, é fome, né? Então, começam a fazer sua refeição, terminam a refeição e fala: estou com fome e estou com muita fome. E esse é uma das principais reclamações que quem quer perder peso faz, né? Porque talvez por uma orientação inadequada a pessoa está acostumada a comer um boi e de repente ela vai comer uma caixinha de fósforo. Obviamente que vai sentir fome, o corpo ele vai gritar: cadê aquela comida que eu estava habituado a receber e de repente não vem mais? Então o corpo ele vai de todas as formas tentar sinalizar para que aquilo que você comeu ainda assim não é suficiente. Então existem estratégias, existe um jeito certo de manejar a alimentação para que a pessoa não sinta tanta fome. Sentir um pouco de fome é normal, né? É o esperado. Você está diminuindo a quantidade de alimento que você está consumindo. O seu corpo está acostumado com algo e você está tirando, o corpo ele vai falar. E a principal sensação é fome.
Então, a fome sendo pouca é normal e, de certa forma, é um bom sinal. Significa que realmente você está reduzindo a quantidade de energia, de nutrientes que você precisa a fim de perder as suas reservas de gordura. Agora, sentir muita fome, se alimentar e ficar aquele desespero, aquele incômodo que você não consegue fazer nada, aí também não está certo. Porque em determinado momento essa fome vai aumentar, a pessoa não vai aguentar e vai comer em excesso, vai comer além do que talvez comeria naquele momento. E aí que está o problema da fome, é os momentos de compulsão, é o momento de não se aguentar mais aquele apetite e vai comer muito além e na maioria das vezes coisas que não são saudáveis. Então é algo que nós temos que moderar, nós temos que modular. Sentir fome é normal, mas não é para se sentir tanto. E existem diversas estratégias sobre diminuição da fome, estímulo da saciedade, e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre ela. É interessante dizer o seguinte, que essa sensação de fome e de saciedade, ela não é algo simples, né? E é importante a gente compreender isso. Essa sensação, fome, saciedade, ela é gerada em uma estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo. E ela regula esses momentos. Qual é o momento de eu sentir fome? Qual o momento que eu devo estar saciado? Então é isso que regula o momento em que você sente o desejo de procurar algo para comer, porque você está com aquela sensação mesmo de preciso comer, estou com fome, a sensação de que o estômago está vazio, que o estômago está roncando. Então isso é um estímulo cerebral, fazendo para que você procure o alimento para se alimentar. E da mesma forma, quando você se alimenta de forma adequada, na quantidade adequada, o seu organismo também dá sinais ao cérebro de que, olha, comeu o suficiente, não precisa mais de alimento. Daí o cérebro vai lá e corta esse estímulo e você automaticamente para de comer. Aonde que geralmente está o problema, né, do ser humano em ganhar peso? É em não respeitar esses sinais, em não respeitar esse mecanismo. Né? A gente diz que as crianças, elas nascem com essa regulação fome e saciedade em perfeitas condições. Né? Então a criança sabe exatamente o momento de comer e o momento que está satisfeita. Né? Então o que acontece? A criança fala, não quero mais. E ela não quer mais. Só qual é o problema? Daí a mãe, algum familiar acha que comeu pouco, não, vai comer mais um pouquinho, só mais uma colherzinha, olha, não vai sair da mesa enquanto não comer tudo. E você acaba forçando a alimentação. Não estou dizendo que é errado, eu acho que é papel, né, do pai, da mãe, de quem está fazendo a criação, realmente estimular a alimentação. Às vezes a criança faz birra para comer mesmo, às vezes ela comeu realmente pouco e você conhece, talvez o seu filho, o seu sobrinho, e sabe que ele come um pouquinho além daquilo, então vale a pena estimular. Mas existe um outro problema, é que repetir esse processo o tempo todo como se a criança sempre estivesse comendo menos. Então você começa a forçar e você começa, de certa forma, a desregular esse controle da fome e da saciedade. Então é algo que nós temos que respeitar. A gente chega na fase adulta, de certa forma, com isso um pouquinho, vamos dizer, bagunçado, dependendo de como que foi a tua vida, né, em relação à alimentação, na infância, na adolescência, se você teve problemas com o peso desde então, pode ser que isso seja um pouquinho já desregulado. Mas é algo que nós temos que respeitar. E nós adultos também bagunçamos isso. Né? Então a gente já está satisfeito, já estamos não aguentando mais comer, o corpo já deu sinal faz tempo que a gente está satisfeito, está cheio, mas pela gula a gente arruma mais espacinho, come mais, a gente arruma um espaço para a sobremesa, que é um estômago reserva só para a sobremesa, e a gente vai o quê? Comendo além do que o nosso corpo ele precisa. Nós temos que aprender a ver os sinais do nosso corpo. Será que o que eu estou sentindo é realmente fome ou é vontade de comer? Será que eu já estou satisfeito
Será que eu não comi rápido demais, de repente, e já estou tão cheio aqui, mas ainda não deu talvez um tempo hábil ali para o corpo processar essa saciedade, eu continuo comendo? Então, olha só, essa questão da fome e saciedade, esse controle, ele é algo muito complexo, não é algo simples. E existem sim vários fatores que interferem. Alguns nós temos ali talvez como mexer, como estimular ou não, isso que a gente vai conversar um pouquinho. Já outros a gente não tem tanto controle. Então, com algumas estratégias alimentares, alguns comportamentos que nós temos frente à comida, frente à alimentação, é possível nós reduzirmos a nossa fome, né, aumentar a nossa saciedade e não ter esse problema dessa sensação tão ruim que é terminar de comer e permanecer com fome, ou chegar na próxima refeição com muita fome, e daí fica mais difícil ainda ter essa saciedade em quantidade suficiente e não terminar a refeição mais uma vez com tanto desconforto. E a questão da sentir fome entra no seguinte: meu corpo está habituado a fazer uma refeição de determinado tamanho, determinada quantidade, e de repente começo a cortar, a diminuir. O corpo, como eu falei, vai reclamar e vai fazer com que você coma mais. E daí é decisão tua, a princípio, fazer isso ou não. Mas o corpo ele vai insistir, porque quando você começa a restringir a alimentação, isso de certa forma acaba sendo um alerta para o corpo que algo está errado. Não estou recebendo o alimento. E ele vai mandar o sinal: fome, fome, fome. E você vai lá, continua nesse processo, vai chegar um momento que o seu corpo vai fazer esse sinal, vamos dizer assim, com menos intensidade. Então, quando a pessoa ela começa a fazer algum tipo de dieta, alguma restrição alimentar, no começo é muito difícil, mas depois a tendência é o corpo se habituar. Não é que vai ser fácil reduzir a alimentação, continuar nesse processo, mas de certa forma o corpo ele vai se adaptando a essa nova condição. Então, principalmente no início, é importante que se tenha persistência, né? Superar essa fome que é normal e que no começo vem com maior intensidade. Mas tendo a persistência, seguindo as orientações, tendo a alimentação adequada, a tendência é vencer isso, é superar isso, e todo esse processo vai ser vencido com maior facilidade. A questão de se alimentar, não se alimentar para o corpo é uma questão também de sobrevivência. Por isso que quando você muda o seu hábito, diminuindo, seu corpo vai ficar em situação de perigo. E ele vai gritar dessa forma, fazendo você comer mais. Então vamos agora falar um pouquinho, né, sobre algumas estratégias, algumas formas de estimular a nossa saciedade e fazer com que eu tenha menos fome imediatamente após a refeição e também depois de um tempo. Porque não adianta nada também, de certa forma, naquele momento, eu ficar saciado, mas daqui uma hora a fome já vem com tudo. Não, a intenção é você não ficar com fome, ou o mínimo de fome possível, e demorar mais tempo para essa sensação de preciso de alimento voltar para você e você necessitar de realizar uma nova refeição. O primeiro item relacionado à saciedade, tem uma grande influência na questão da saciedade, é a mastigação. Algo que as pessoas não dão muita importância. Eu, se não prestar atenção, eu mastigo de qualquer jeito. Eu preciso parar e pensar na alimentação, e eu vou mastigar e que eu vou comer. E muitas vezes na correria do dia a dia, você, a maioria das pessoas, não dão a devida importância à mastigação. Ou porque não tem tempo, é corrido, o horário de almoço é corrido, às vezes quer comer correndo para resolver alguma coisa na rua para quem trabalha, às vezes quem está em casa também está ali fazendo alguma coisa, come, vai fazer alguma coisa em casa, está assistindo televisão e não dão a devida importância à mastigação. A mastigação é importante pelo seguinte motivo: o ato de mastigar estimula aquela região no meu cérebro a ter uma saciedade, de certa forma, mais precoce, mais rápida. Então, ou seja, você já ouviu falar naquela questão do
do tempo da saciedade, que quando a gente come demora em torno dos 20 minutos para a saciedade vir, é mais ou menos isso. Então, ou seja, se você é uma pessoa que come sem mastigar, come um monte de coisa, nesses torno de 20 minutos, você vai comer bastante, a saciedade vai chegar só depois, e quando ela chegar você vai sentir tudo, aquela barriga cheia, aquele desconforto todo, porque comeu demais da conta. Comeu, não mastigou. Como você não mastigou? Comeu de uma forma mais rápida, comeu além do que precisava, atingiu os 20 minutos, vem a saciedade, mas daí também vem toda aquela sensação de desconforto. Por quê? Porque você comeu além do que você precisava. Então, ou seja, quando eu me atento a mastigar bem os alimentos, eu demoro mais para me alimentar e, consequentemente, eu vou comer menos. Porque quando eu estiver chegando próximo ali dos 15, 20 minutos, a saciedade vai começar a chegar e a tendência a comer mais vai diminuindo também. Se eu chego com muita fome e eu como demais nesse tempo de até 20 minutos, é como eu falei, vamos comer demais, vamos comer além. Então nós temos que ter e dar a atenção necessária à mastigação. Mastigar devagar. Não ter distrações, não ficar comendo, assistindo televisão. Preferencialmente, no momento da refeição, é o momento de prestar atenção na comida, no sabor do alimento, na textura do alimento, na temperatura, saborear e não ficar distraído. Tem gente que se alimenta na frente da televisão, nem sabe o que está comendo, nem sabe o que está mastigando, é algo totalmente mecânico. E provavelmente está comendo, engolindo sem mastigar, está comendo de qualquer jeito, e isso não favorece a saciedade, o processo de emagrecimento. É legal estar na mesa também com os amigos, familiares, mas evitar também conversar muito. Conversar um pouco, ok, mas conversar muito, isso também atrapalha. Você acaba mastigando mal, começa a engolir mais os alimentos inteiros, vamos dizer assim, não mastigados adequadamente, e isso vai te levar a determinados prejuízos. Então a questão da mastigação é importante. Mastigar bem os alimentos, dedicar tempo à mastigação, tá? E para estimular ainda mais a saciedade, porque o ato de mastigar, conforme eu falei, estimula, nós podemos colocar na nossa refeição alimentos que de certa forma obrigam, né, nos obrigam a mastigar mais o alimento, até pelo risco talvez de você engasgar, que não tem jeito de engolir se você não mastigar direito. Então alimentos mais rígidos, né, cenoura, rabanete, repolho, milho, as folhas, fibras no geral, arroz, por exemplo, um arroz integral, um pão com sementes, todos esses são alimentos que de certa forma estimulam você a mastigar, porque não tem jeito de engolir se você não mastigar esses alimentos de forma adequada. Então alimentos mais fibrosos, sementes, alimentos crus, né, folhas mais rígidas como repolho, cenoura crua, beterraba crua, rabanete, pimentão, pepino, todos são alimentos que automaticamente vão te estimular a mastigar. E a saciedade vem mais cedo e isso vai te ajudar a comer menos e depois você não vai sentir mais também tanta fome, que isso vai ter influência também na nossa próxima estrutura que vamos falar daqui a pouco. E uma coisa interessante, é importante que a refeição justamente ela tenha consistência, algo para mastigar. Se é algo líquido, isso não vai te dar saciedade, né? Isso daí você vai engolir de certa forma, isso vai para o seu estômago rapidamente digerido e isso, de certa forma, não vai te dar a saciedade esperada, né? Então, não é adequado você basear, substituir a tua refeição, por exemplo, por um shake, né? O shake é algo que pode ali ter os nutrientes acrescidos, enfim, mas ele não vai te gerar nenhuma saciedade, né? Porque você vai ingerir, você já não vai mastigar. Um dos principais estímulos você já não vai ter. No estômago a digestão é rápida, a absorção rápida.
Então, no sentido da saciedade, você não vai ter o benefício, porque você vai tomar e daqui a pouco você vai estar com fome. E de verdade, ao meu ver, eu acho que é possível, com certeza, fazer uma refeição saudável, né, com alimentos mesmo de baixa caloria para atingir o seu objetivo. Eu não acho justo ter que substituir uma refeição por um shake, sendo que você pode desfrutar de uma refeição balanceada, saborosa e que vai fazer você atingir seu objetivo, fora a questão do custo também. Então é algo para se refletir. Eu prefiro, sem dúvida nenhuma, fazer uma refeição balanceada, calculada ali nas calorias, bonitinho, e você vai atingir seu objetivo comendo comida e não tomando apenas líquidos, né? Eu, como nutricionista, estou aqui para incentivar a alimentação saudável, a alimentação do dia a dia. E existe sim formas para que você consiga comer e perder peso sem ter que abrir mão dessa refeição, vamos dizer assim, tradicional. A segunda estrutura no nosso corpo que tem a ver com a saciedade é o estômago. Então, ou seja, assim como a mastigação ela estimula a saciedade pelo próprio movimento, né, dos dentes, né, e ali existem receptores que de certa forma mandam uma mensagem lá para o cérebro que você está comendo, que você está mastigando, lá no meu estômago, o principal estímulo para mandar para o nosso cérebro que você está se alimentando é a distensão do estômago, ou seja, o volume de alimento que você consome, que faz com que o seu estômago ele mande informação para o seu cérebro dizendo: está chegando alimento aqui embaixo, daqui a pouco pode mandar parar. E é aí que entra a importância das fibras, já que as fibras de certa forma elas dão volume ao alimento, as fibras elas têm essa capacidade de absorver água e aumentar de volume, então isso ajuda a preencher, vamos dizer assim, o espaço do estômago, e também as proteínas. As proteínas, né, provenientes das carnes magras, as proteínas vegetais, leite e seus derivados, então são alimentos que também estimulam a saciedade, são alimentos que, de certa forma, necessitam de maior mastigação, no caso aí das carnes, das proteínas, juntamente com as fibras, vão preencher o espaço no seu estômago, e isso vai fazer com que depois a saciedade venha mais rápido e você coma menos. Por exemplo, se você ingere somente líquido, esse líquido não pode preencher até um espaço, mas rapidamente o estômago ele vai esvaziar. A saciedade ela vai ser menor, por exemplo. É uma refeição baseada apenas em carboidrato? Carboidrato também. Praticamente no estômago não ocorre a digestão do carboidrato. Então ele passa rapidamente pelo estômago. Ainda mais se não tiver nenhuma fibra ali, então rapidamente. E daí você não tem, de certa forma, esse estímulo do estômago tão efetivo. E isso vai diminuir a tua sensação de saciedade. Então é importante, assim como a etapa anterior, as fibras, as proteínas que estão na mastigação, tudo isso também tem influência no seu estômago. É importante ter a distensão gástrica para que você tenha a questão da saciedade. Por isso que é importante a salada, as fibras, que são alimentos que dão volume e que têm o quê? Uma densidade energética baixa. É por isso que quem faz cirurgia bariátrica come um negocinho de nada e está satisfeita. Daí você imagina, o corpo da pessoa que fez uma cirurgia bariátrica ainda, vamos dizer assim, está obeso, né? Então, o corpo provavelmente ele tem a tendência a querer manter aquele corpo, né? Aquele peso, aquela estrutura. Mas a pessoa come um pouquinho de nada e já se sente cheia. Por quê? O estômago está pequeno. O pouquinho que ele comeu já foi suficiente para distender aquele estômago. E a saciedade veio e a pessoa realmente não tem mais fome. Então é só para exemplificar. Então é importante comer coisas que estimulam a nossa distensão gástrica de forma saudável. Não é para ficar tomando refrigerante, cheio de gás, esse tipo de coisa, que distende, mas distende de uma forma desconfortável e não vai atingir o objetivo principal. Então vamos comer coisas que estimulam a saciedade, distensão gástrica de forma saudável. E a próxima estrutura, que tem a ver também com a saciedade, é o intestino. Dependendo do que chega no intestino, eu vou ter uma saciedade mais rápida ou mais lenta. Então, retomando, se a minha alimentação é rica em fibras,
ela é rica em proteínas, preferencialmente proteínas magras. Essas são estruturas, né, são nutrientes que, de certa forma, no caso das proteínas, que tem uma digestão um pouco mais lenta, o que é normal, característico, e isso faz com que a sua saciedade permaneça por mais tempo. As fibras por si só, elas não são digeridas, mas a presença delas ali também estimula a saciedade, elas absorvem água, elas preenchem um volume no seu intestino e isso também ajuda na questão da saciedade. Então é muito importante que as refeições elas sejam compostas, na maioria das vezes, de proteína e de fibra, porque juntamente eles conseguem promover uma boa saciedade do seu organismo. Você não vai ter tanta fome, você vai demorar a sentir fome normalmente. Diferentemente dos carboidratos. Se você come, por exemplo, um pão branco, né? Por mais que você passe margarina, talvez que você tome um copo de leite, o pão branco ele não vai te dar saciedade, ele vai ser digerido rapidamente, ele vai ser absorvido rapidamente e daqui a pouco você vai estar com fome. Agora, se você ingerir um pão, se esse pão for um pão integral, se ele tiver um pedaço de queijo no meio, se ele for associado a um iogurte com uma aveia, a história já muda totalmente. Pensando no almoço, né? Se você comer lá uma proteína magra, uma salada bem caprichada, com folhas, com aqueles legumes que eu falei, que de certa forma exigem maior mastigação, que você tenha lá assim um pouquinho de arroz, o feijão, tudo isso vai ter um processo de digestão de certa forma um pouco mais lento, vai te saciar mais e isso vai fazer com que você sinta fome só depois. Isso não vai te dar aquele desespero. Não comi o suficiente, estou com muita fome. Então, a composição dos alimentos, foco especial aí para a proteína, para as fibras, são essenciais para promover a saciedade, para ajudar nesse processo de perda de peso. Então, a composição da refeição é de extrema importância. Não adianta nada você ingerir uma refeição de baixo valor calórico, mas, nutricionalmente falando, ela não é adequada, ela não tem a proteína necessária, ela não tem fibra, é uma refeição baseada somente em carboidrato, é algo que é somente uma bebida, é líquido, que justamente vai ser digerida, absorvida muito rapidamente. Então é necessário ter essa orientação, esse direcionamento de compor as refeições de forma adequada, para que o benefício ele já venha sendo realizado antes mesmo da absorção, antes mesmo deles terem uma influência lá no seu metabolismo. Com a mastigação, com a digestão adequada, com a absorção certa dos alimentos e com esse objetivo principal de que você não fique com tanta fome, que é uma das principais queixas de quem quer emagrecer. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você possa colocar em prática e eu tenho certeza que você vai começar a sentir diferença nessa sensação de fome que talvez você sente. Comece a acrescentar então esses alimentos que eu citei, a ter essas estratégias aí em todas as refeições, para que você consiga dar os passos aí para atingir o seu objetivo. Eu espero ter ajudado, convido mais uma vez para você continuar me seguindo nas redes sociais, vou colocar lá mais dicas, mais orientações, mais aulas acerca do processo de perda de peso e eu estou aqui para o que você precisar. Coloque lá suas dúvidas, mande seus questionamentos, também fico aberto a sugestões para que a gente juntos possa chegar a um objetivo principal, que é você perder peso, atingir aí o que você mais deseja, perder os quilos, e da forma mais saudável possível. E nesse sentido eu estou aqui para te ajudar. Então, muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.